Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital, lendo o livro 3. E hoje nós continuamos aqui no capítulo 9. Como nós estávamos conversando um pouquinho antes de começarmos, né? Vamos voltar um pouquinho à leitura, que a gente passou um pouco rápido, para retomar deste ponto aqui, que está na página 209. Né? E aí a gente avança. A gente estava na 211, mas vamos retomar aqui para ficar mais claro. Então, eu vou começar aqui a leitura e a gente continua nosso esquema de sempre. Bom, vamos lá. Parece contradizer essa tese o fato de que, na produção capitalista, os elementos do capital produtivo são, em geral, comprados no mercado, de modo que seus preços contêm um lucro já realizado e, por conseguinte, o preço de produção de um ramo da indústria, juntamente com o lucro nele contido, ou seja, o lucro de um ramo da indústria, entra no preço de custo do outro. Mas, se colocarmos de um lado a soma dos preços de custo das mercadorias de todo o país e do outro a soma de seus lucros ou mais valores, é evidente que a conta deve fechar. Tomemos, por exemplo, uma mercadoria A, cujo preço de custo pode incluir os lucros de B, C, D, assim como, por sua vez, nos preços de custos de B, C, D, etc., podem ser incluídos os lucros de A. Ao efetuarmos o cálculo, faltará o lucro de A em seu próprio preço de custo, do mesmo modo que faltarão os lucros de B, C, D, etc., em seus próprios preços de custo. Ninguém inclui o próprio lucro ao calcular seu preço de custo. Portanto, se existem, por exemplo, N esferas de produção, e se em cada uma delas se realiza um lucro L, em todas elas juntas, o preço de custo é K menos. Aqui é menos não, né? Seria mais, né? NL. Acho que é mais aqui. Não, é menos, é menos. Ah, sim, porque elas têm que tirar o... Sim, claro, entendi. É correto, perdão. Considerando o cálculo total, os lucros de uma esfera da produção, na medida em que entram no preço de custo das outras, não podem aparecer uma segunda vez ao lado dos lucros, pois já foram levados em conta no preço total do produto final, definitivo. Se figuram desse lado, é apenas porque a própria mercadoria já era o produto final, de modo que seu preço de produção não entra no preço de custo de outra mercadoria. Se no preço de custo de uma mercadoria entra uma soma igual L para os lucros dos produtores dos meios de produção, a esse preço de custo se acrescenta um lucro L1. Então, o lucro total será igual L mais L1. O preço de custo total da mercadoria, abstraindo de todas as partes do preço que entram para compor o lucro, é então seu preço de custo menos L maiúsculo, ou seja, menos L mais L1. Sendo o preço de custo representado por K minúsculo, é evidente que K mais L maiúsculo é igual a K mais L mais L1. Ao examinarmos o mais-valor no livro 1, capítulo 7, item 2, vimos que o produto de todo capital pode ser tratado como se uma parte apenas repusesse o capital e a outra expressasse o mais-valor. Ao aplicar esse cálculo ao produto total da sociedade, produzem-se retificações pelo fato de que, levando em conta a sociedade em seu conjunto, o lucro contido, por exemplo, no preço do linho, não pode aparecer duas vezes,
ao mesmo tempo como parte do preço do linho e do lucro do produto do produtor do linho. Na medida em que, por exemplo, o mais-valor de A entra no capital constante de B, não ocorre uma diferença entre lucro e mais-valor. Para o valor das mercadorias, é de todo indiferente se o trabalho nelas contido consiste em trabalho pago ou não pago. Isso indica simplesmente que B paga o mais-valor de A. No cálculo total, o mais-valor de A não pode figurar duas vezes. A diferença é a seguinte, 2 pontos. Além do fato de que o preço do produto do capital B, por exemplo, diverge de seu valor porque o mais-valor realizado em B pode ser maior ou menor que o lucro agregado no preço dos produtos de B, a mesma circunstância vale, por sua vez, para as mercadorias que formam a parte constante do capital B e, indiretamente, constituem também sua parte variável, como meios de subsistência dos trabalhadores. No que diz respeito à parte constante, ela equivale ao preço de custo somado ao mais-valor, ou seja, é igual ao preço de custo mais o lucro. E esse lucro, por sua vez, pode ser maior ou menor que o mais-valor cujo lugar ele ocupa. Quanto ao capital variável, o salário diário médio é, de fato, sempre igual ao produto do valor do número de horas que o trabalhador precisa trabalhar para produzir os meios de subsistência. Mas esse número de horas, por sua vez, é falseado pelo desvio que os preços de produção dos meios de subsistência apresentam em relação a seus valores. No entanto, isso é sempre compensado pelo fato de que o que entra de mais numa mercadoria para compor o mais valor, entra de menos na outra, e assim também se anulam mutuamente os desvios em relação ao valor que se encontram nos preços de produção das mercadorias. Em geral, é apenas de uma maneira muito intricada e aproximada, como uma média de perpétuas oscilações que não se devem jamais fixar, que a lei geral se impõe como a tendência dominante em toda a produção capitalista. Como a taxa geral de lucro constitui-se pela média das diferentes taxas de lucro para cada 100 de capital adiantado em determinado intervalo de tempo, digamos, em um ano, nela também está extinta a diferença produzida pelos tempos de rotação de diversos capitais. Não obstante, essas diferenças entram determinando-as nas diversas taxas de lucro das várias esferas da produção, por cuja média se forma a taxa geral de lucro. Na explicação anterior de como se forma a taxa geral de lucro, supôs-se que cada capital era igual a 100 em cada esfera da produção. Assim, se fez para elucidar a diferença percentual da taxa de lucro e, por conseguinte, também a diferença entre os valores das mercadorias produzidas por capitais de igual grandeza. Compreenda-se, porém, que as massas reais do mais-valor geradas em cada esfera particular da produção, porquanto em cada uma de tais esferas da produção a composição do capital está dada, dependem da grandeza dos capitais empregados. No entanto, a taxa particular de lucro de uma esfera individual da produção não é afetada pelo fato de que se empregue um capital de 100, de M minúsculo mais valia vezes 100, ou de XM vezes 100. A taxa de lucro continua a ser de 10%, não importando se o lucro total é de 10, que está para 100, ou de 1.000, que está para 10.000. No entanto, como as taxas de lucro diferem nas variadas esferas da produção, já que nestas, segundo a proporção entre capital variável e o capital total, são produzidas massas muito distintas de mais valor, e como consequência de lucro, é claro que o lucro médio que se obtém em cada 100 de capital social
e por isso a taxa média de lucro ou taxa geral de lucro será diferente de acordo com as respectivas grandezas dos capitais investidos nas diversas esferas. Tomemos 4 capitais, A, B, C e D. Suponhamos que a taxa de mais-valor para todos seja 100%. Que para cada 100 do capital total, o capital variável seja para A igual a 25, para B igual a 40, para C igual a 15 e para D igual a 10. Para cada 100 de capital total, corresponderia, então, um mais-valor ou um lucro de A igual a 25, B 40, C 15 e D 10, desculpa. Somados seriam igual 90. Ou seja, os 4 capitais são de igual grandeza e a taxa média de lucro é de 90 dividido por 4, que é igual a 22,5 ou 22,5%. Em contrapartida, se as grandezas dos capitais fossem A igual 200, B igual 300, C igual 1.000 e D igual 4.000, os lucros produzidos seriam 50, 120 e 150 e 400, respectivamente. Somados, teríamos sobre um capital de 5.500, um lucro de 720, ou uma taxa média de lucro de 13,1%. As massas de valor total produzidos variam segundo as grandezas dos capitais totais, respectivamente adiantados em A, B, C e D. Por isso, na formação da taxa geral de lucro, não importa apenas a diferença entre as taxas de lucro nas diversas esferas da produção, cuja simples média caberia extrair, mas o peso relativo com que essas diversas taxas de lucro entram na formação da média. E isso depende da grandeza relativa do capital investido, em cada esfera particular ou de qual alíquota do capital social total constitui o capital investido em cada esfera particular da produção. Naturalmente, é preciso que se dê uma diferença muito grande, dependendo de uma parte maior ou menor do capital total, lançar uma taxa de lucro mais alta ou mais baixa. Isso, por sua vez, depende da quantidade de capital que se invista naquelas esferas em que o capital variável é grande ou pequeno em relação ao capital total. Ocorre com isso exatamente o mesmo que com a taxa média de juros aplicada por um agiota que comanda diversos capitais a diferentes taxas de juros. Por exemplo, a 4, 5, 6, 7%, etc. A taxa média depende inteiramente do capital, de quanto capital ele emprestou a cada uma das diferentes taxas de juros. Assim, a taxa geral de lucro é determinada por 2 fatores, 2 pontos. Primeiro, pela composição orgânica dos capitais nas diferentes esferas da produção, ou seja, pelas diversas taxas de lucro nas distintas esferas. Segundo, pela distribuição do capital social total nessas diferentes esferas, quer dizer, pela grandeza relativa do capital investido em cada esfera e, por conseguinte, investido a uma taxa particular de lucro. Isto é, pela parcela proporcional do capital social total que é absorvida em cada esfera da produção. Nos livros 1 e 2, ocupamos-nos apenas dos valores das mercadorias. Agora, por um lado, o preço de custo foi separado como parte desse valor. Por outro, o preço de produção foi desenvolvido como uma forma transfigurada do valor.
Se supomos que a composição do capital social médio é 80 de capital constante, C minúsculo, mais 20 de capital variável, V minúsculo, e a taxa de mais-valor anual, M' minúsculo, é igual a 100%, o lucro anual médio para um capital de 100 será igual a 20, e a taxa geral anual de lucro será igual a 20%. Qualquer que seja o preço de custo K das mercadorias anualmente produzidas por um capital de 100, seu preço de produção seria igual a K mais 20. Nas esferas da produção em que a composição do capital é igual, entre parênteses, 80 menos X de capital constante, mais, entre parênteses, 20 mais X de capital variável, o mais-valor gerado ou o lucro anual produzido no interior dessa esfera seria igual a 20 mais X, ou seja, maior que 20. E o valor mercadoria produzido seria igual a K mais 20 mais X, maior que K mais 20, maior que seu preço de produção. Nas esferas em que a composição do capital fosse, entre parênteses, 80 mais X de capital constante, mais, entre parênteses, 20 menos X de capital variável, o mais-valor ou lucro gerado anualmente seria igual a 20 menos X, ou seja, menor que 20. Como reflexo, o valor da mercadoria seria K mais 20 menos X, menor que o preço de produção, que é igual a K mais 20. Abstraindo de diferenças ocasionais no tempo de rotação, o preço de produção das mercadorias seria igual a seu valor somente nas esferas em que a composição do capital fosse acidentalmente igual a 80 de capital constante mais 20 de capital variável. De acordo com seu grau, o desenvolvimento específico da força produtiva social do trabalho é diferente em cada esfera da produção, sendo maior ou menor na medida em que seja grande a quantidade de meios de produção posta em movimento por determinada quantidade de trabalho, ou seja, por determinado número de trabalhadores com dada jornada de trabalho, e pequena a quantidade de trabalho requerida para determinada quantidade de meios de produção. Assim, chamamos de capitais de alta composição aqueles que contêm percentualmente mais capital constante, ou seja, menos capital variável que o capital social médio. Inversamente, chamamos capitais de baixa composição aqueles em que o capital constante ocupa um espaço relativamente menor e o capital variável um espaço relativamente maior que no capital social médio. Por último, denominamos capitais de composição média aqueles cuja composição coincide com a do capital social médio. Se o capital social médio está percentualmente composto de 80C mais 20V, um capital de 90C mais 10V estará acima da média social, e um de 70C mais 30V estará abaixo dessa média. Em geral, com uma composição do capital social médio igual MC mais NV, sendo M e N grandezas constantes e M mais N igual a 100, então, entre parênteses, M mais X de C, de capital constante, mais, entre parênteses, N menos X de V, capital variável, representará a alta composição e, entre parênteses, M menos X de capital constante C, mais, entre parênteses, N mais X de capital variável V, a baixa composição de um capital individual ou de um grupo de capitais. O modo como esses capitais funcionam depois de gerada a taxa média de lucro e sob o pressuposto de uma rotação única no ano, está demonstrado no seguinte quadro, no qual
1 representa a composição média, de modo que a taxa média de lucro é igual a 20%. Então, temos aqui 1, 80C mais 20V mais 20M, taxa de lucro 20%, preço do produto 120, valor 120. Valor igual a preço. 2, 90C mais 10V mais 10M, taxa de lucro igual a 20%, preço do produto igual a 120, valor 110. Terceiro capital, 70C mais 30V mais 30M, taxa de lucro 20%, que é a taxa média, né? Preço do produto 120, valor 130. Portanto, no caso das mercadorias produzidas pelo capital 2, o valor seria inferior ao preço. No caso daquelas produzidas pelo capital 3, o preço de produção seria menor que o valor. Apenas no caso do capital 1, que é igual à média, né, referente aos ramos de produção cuja composição é, casualmente, a mesma da média social, o valor e o preço de produção seriam iguais. Além disso, ao aplicar esses termos a determinados casos, deve-se levar em conta, naturalmente, em que medida o que faz com que a proporção entre C e V divirja da média geral não é uma diferença na composição técnica, mas mera variação de valor dos elementos do capital constante. Mediante o desenvolvimento que acabamos de realizar, introduziu-se uma modificação quanto à determinação do preço de custo das mercadorias. De início, supunhamos que o preço de custo de uma mercadoria era igual ao valor das mercadorias consumidas em sua produção. Para o comprador, no entanto, o preço de produção de uma mercadoria é o preço de custo desta última e, por isso, pode entrar como preço de custo na formação do preço de outra mercadoria. Como o preço de produção pode divergir do valor da mercadoria, também o preço de custo de uma mercadoria, no qual está incluído esse preço de produção de outra mercadoria, pode situar-se acima ou abaixo da parte de seu valor total constituída pelo valor dos meios de produção que entram nela. É necessário ter em mente esse significado modificado do preço de custo e não esquecer, portanto, que, se numa esfera da produção o preço de custo da mercadoria é equiparado ao valor dos meios de produção consumidos para produzi-la, é sempre possível haver erro. Para nossa presente investigação, não é preciso detalhar esse ponto. No entanto, permanece correta a tese de que o preço de custo das mercadorias é sempre menor que seu valor, pois, por mais que o preço de custo da mercadoria possa divergir do valor dos meios de produção nela consumidos, para o capitalista, esse erro passado é indiferente. O preço de custo da mercadoria é um pressuposto independente de sua, do capitalista, produção, ao passo que o resultado de sua produção é uma mercadoria que contém mais valor, ou seja, um excedente de valor acima de seu preço de custo. De resto, a tese de que o preço de custo é menor que o valor da mercadoria converteu-se praticamente na tese de que o preço de custo é menor que o preço de produção. Para o capital social total, no qual o preço de produção é igual ao valor, essa tese é idêntica à anterior, de que o preço de custo é menor que o valor. Embora tenha um sentido divergente para as esferas particulares da produção, essa tese continua sempre a basear-se no fato de que, considerando o capital social total, o preço de custo das mercadorias produzidas por este é menor que o valor ou que o preço de custo, o preço de produção, o qual, nesse caso, para a quantidade total das mercadorias produzidas, é idêntico a esse valor. O preço de custo de uma mercadoria refere-se apenas à quantidade de trabalho pago nela contido, e o valor se refere à quantidade
total do trabalho pago e não pago nela contido. O preço de produção se refere à soma do trabalho pago mais uma quantidade determinada de trabalho não pago, no caso, da esfera particular da produção, é independente dessa própria esfera. A fórmula segundo a qual o preço de produção de uma mercadoria é igual K mais L, ou seja, igual ao preço de custo mais o lucro, foi mais bem definida agora no sentido de que L igual a K vezes L', sendo L' taxa geral de lucro, e por conseguinte, o preço de produção é K mais K vezes L', né? Ou seja, preço de custo mais preço de custo vezes taxa geral de lucro. Sendo K igual a 300 e L' igual a 15%, o preço de produção será K mais KL' igual a 300 mais 300 vezes 15%, que é igual a 345. O preço de produção das mercadorias em cada esfera da produção pode passar por grandes variações. Dois pontos. Primeiro, quando o valor das mercadorias permanece constante, abre parênteses, de modo que, tal como antes, a mesma quantidade de trabalho vivo e morto entra em sua produção, fecha parênteses, em consequência de uma variação na taxa geral de lucro, variação que independe da esfera particular. Segunda, grandes variações aqui. Quando a taxa geral de lucro permanece constante por meio de uma variação no valor, seja na própria esfera particular da produção, em consequência de alterações técnicas, seja por uma variação no valor das mercadorias que entram como elementos formadores em seu capital constante. Apesar das grandes mudanças que se produzem constantemente, como veremos adiante nas taxas efetivas de lucro das distintas esferas da produção, uma modificação real na taxa geral de lucro, quando não seja devida a acontecimentos econômicos extraordinários, é sempre o resultado tardio de uma série de flutuações que se estendem por muitos períodos prolongados. Isto é, de flutuações que requerem muito tempo até se consolidarem e se compensarem, traduzindo-se numa alteração da taxa geral de lucro. Por isso, em todos os períodos mais breves, entre parênteses, abstraindo inteiramente das flutuações nos preços do mercado, uma alteração nos preços de produção deve ser sempre explicada, prima facie, a partir de uma variação real no valor das mercadorias, isto é, a partir de uma variação na soma total do tempo de trabalho necessário para a sua produção. Evidentemente, nem sequer entra aqui em consideração uma variação na expressão monetária dos mesmos valores. Tem uma nota de rodapé aqui, 23, só falando uma citação aqui, né? Por outro lado, é evidente que, se levarmos em conta o capital social total, a soma de valor das mercadorias por ele produzidas, entre parênteses, ou expressando-a em dinheiro, seu preço, é igual ao valor do capital constante mais valor do capital variável mais valor. Pressupondo como constante o grau de exploração do trabalho, a taxa de lucro só pode variar caso se mantenha constante a massa do mais-valor, ou seja, se acompanhada de uma variação no capital constante, no valor do capital variável, ou em ambos, de modo que C maiúsculo, que é o capital total, né, adiantado, se modifique e, consequentemente, também M sobre C maiúsculo, a taxa geral de lucro. Portanto, uma variação da taxa geral de lucro pressupõe, em todo caso, uma variação no valor das mercadorias que entram como elementos formadores no capital constante, no capital variável ou, simultaneamente,
em ambos. Pode acontecer também de a taxa geral de lucro variar, mantendo-se constante o valor das mercadorias, quando varia o grau de exploração do trabalho. Ou pode variar a taxa geral de lucro, mantendo-se constante o grau de exploração do trabalho, quando a soma do trabalho empregado varia em relação ao capital constante, devido a modificações técnicas no processo de trabalho. No entanto, tais modificações técnicas têm sempre de revelar-se numa variação de valor das mercadorias e, assim, estar acompanhadas por essa variação, cuja produção exigiria agora mais ou menos trabalho que antes. Na seção 1, vimos que o mais-valor e o lucro eram idênticos conforme considerados segundo a massa. No entanto, a taxa de lucro é, desde o início, distinta da taxa de mais-valor, o que aparece, num primeiro momento, apenas como outra forma de cálculo. Mas, como a taxa de lucro pode aumentar ou diminuir quando a taxa de mais-valor é constante e vice-versa, e como, do ponto de vista prático, apenas a taxa de lucro interessa ao capitalista, isso também obscurece e mistifica por completo, desde o início, a verdadeira origem do mais-valor. No entanto, há aí apenas uma diferença de grandeza entre taxa de mais-valor e taxa de lucro, e não entre o próprio mais-valor e o lucro. Como na taxa de lucro o mais-valor é calculado sobre o capital total e é referido a ele como sua medida, o próprio mais-valor aparece como algo que surge do capital total, como se emanasse por igual de todas as suas partes, de modo que a diferença orgânica entre capital constante e variável encontra-se apagada no conceito de lucro. Portanto, de fato, nessa figura metamorfoseada como lucro, o próprio mais-valor negou sua origem, perdeu seu caráter, tornou-se irreconhecível. Até agora, no entanto, a diferença entre lucro e mais-valor referia-se apenas a uma mudança qualitativa, a uma variação de forma, enquanto nesse primeiro estágio da transformação, o que existe é apenas uma diferença real de grandeza entre a taxa de lucro e taxa de mais-valor, mas ainda não entre os próprios lucro e mais-valor. Diferente ao caso, tão Só uma logo... coisa, Opa, acho que tá errado a tradução aqui, porque ele fala, quando ele fala assim, a diferença entre lucro e mais-valia refere-se apenas a uma mudança quantitativa de forma e não qualitativa, né? Todas as vezes que ele fala qualitativa aí tá equivocado, né? É uma mudança quantitativa, né? Você tá mutado, hein? ah, sim, eu me mutei. Eu só estava dizendo que eu estava aqui modificando. É que agora o meu arquivo aqui ficou carregando, porque eu ia destacar ali uma mudança qualitativa, na verdade é uma mudança quantitativa, né? É, mas taxa de lucro e taxa de mais-valor, ela também pode ser também uma mudança qualitativa também, além de quantitativa. Mas ele não está falando de taxa, ele está falando da diferença entre lucro e mais-valor. Ah, Existe desculpa. só uma Foi mal. diferença quantitativa aqui, eu acho. Agora. Foi mal, desculpa. Que é massa, né? Então, é uma mudança quantitativa. Desculpa, mas dentro desse parágrafo, deixa eu ver se vale a pena. Me parece que faz sentido qualitativo, que ele fala assim: mas valor referia-se apenas a uma mudança qualitativa, a uma variação de forma, ou seja, uma variação de forma é uma mudança qualitativa, não uma mudança quantitativa. Enquanto nesse primeiro estágio da transformação, o que existe é apenas uma diferencial de grandeza. Aí, nesse segundo caso, seria uma quantitativa.
A gente está um pouco... Eu acho que eu entendi o que o Caio está dizendo e realmente me parece que faz sentido. Eu não sei como que está na tradução da Aqui o civilização próprio... brasileira, talvez tá de um jeito distinto, né? Que aí faz mais sentido quantitativo. Deixa eu pegar aqui o da E agora, no entanto, a diferença entre dos lucro economistas para ver, peraí. referia-se a uma mudança qualitativa, a uma variação de forma, enquanto nesse primeiro estágio de transformação que existe apenas uma. Eu acho que faz sentido aqui a quantitativa, até pela continuação do parágrafo aqui, né? Como na taxa de lucro, o mais-valor é calculado sobre o capital total, é referido a ele como sua medida. O próprio mais-valor aparece como algo que surge do capital total, como se emanasse por igual de todas as partes, de modo que a diferença orgânica entre capital constante e variável encontra-se apagada no conceito de lucro. Portanto, de fato, nessa figura metamorfoseada como lucro. O próprio mais-valor negou sua origem, perdeu seu caráter, tornou-se irreconhecível. Né? Então, aqui ele está, acho que, reforçando essa ideia de mudança qualitativa. Até agora, no entanto, a diferença entre lucro e mais-valor referia-se apenas a uma mudança qualitativa, a uma variação de forma, enquanto, nesse primeiro estágio da transformação, que existe apenas uma diferença real de grandeza, mas ainda não entre os próprios lucro e mais valor. Eu só queria fazer uma defesa aqui do quantitativo. Na civilização brasileira está escrito quantitativa, mas não estou me baseando só nisso aqui. Estou tentando pensar no que o Marx fala lá no capítulo 2, lá, quando ele está falando da taxa de lucro, né, pensando no preço de custo e taxa de lucro. Lá ele já fala assim, né, que mais-valia e lucro aparecem ali como quantidades, digamos assim, ainda iguais. Depois elas vão variar. Quando a gente chegou, justamente aqui chegando no preço de produção, a gente vê que a massa de lucro apropriada é diferente da massa de mais-valia produzida. Existe uma diferença quantitativa. A diferença qualitativa está na taxa, né? Porque a taxa de lucro e a taxa de mais-valia é uma referência da massa de mais-valia ou em relação só ao capital variável, no caso da taxa de mais-valia, ou em relação ao capital total. Então, as taxas estão medindo coisas qualitativamente diferentes. A massa de lucro e a massa de mais-valia, na historinha que o Marx vem contando, eram iguais lá quando a gente estava pensando que os capitais vendem as suas mercadorias pelo seu valor. Se eles vendem pelo seu valor, massa de mais-valia é igual massa de lucro, quantitativamente igual. Agora, o que nós estamos vendo é a massa de lucro produzida é diferente a massa de mais-valia produzida é diferente da massa de lucro apropriada. Uma diferença quantitativa. A diferença qualitativa, para mim, é das taxas. A taxa de mais-valia está referenciando massa de mais-valia ao capital variável e a taxa de lucro está medindo outra coisa, está medindo a capacidade de valorização desse capital como um todo. Eu entendo isso que você coloca, eu acho que você tem razão, no sentido de que tem do que diz respeito à massa de mais-valia produzida e a massa de lucro efetivamente apropriada. Mas aqui na tradução dos economistas, que eu estou vendo aqui, ele também coloca, entretanto, até aí, a diferença entre lucro e mais-valia referia-se apenas a uma mudança qualitativa. Ele também fala aqui em qualitativa, né? E aí eu acho que talvez a indicação aqui para ser qualitativa e não quantitativa é porque talvez não está se referindo a essa distinção ainda entre a mais-valia produzida e o lucro efetivamente auferido, né? Mas está se referindo apenas a essas duas categorias, mais-valia e lucro, né? Eu acho que talvez é por isso que ele aqui está nas traduções como qualitativa, né? Mas, de fato, acho que realmente tem um ponto aqui que ele já está o capítulo inteiro falando de que a mais-valia produzida não necessariamente é a apropriada. Então, tem uma diferença disso, né? Bom, alguém quer fazer mais algum comentário aqui sobre isso? Só para a
chamar a atenção aqui, eu acho que vou deixar assim como está, né? Só com um destaque para que a gente pense a respeito disso, né? Bom, vou continuar aqui então. Diferente ao caso, tão logo se tem estabelecido uma taxa geral de lucro, e por meio dela, um lucro médio correspondente à grandeza do capital empregado nas diversas esferas de produção. Ora, se o mais-valor e, por conseguinte, o lucro efetivamente gerado numa esfera particular de produção coincidem com o lucro contido no preço de venda da mercadoria, isso não é mais do que casualidade. Em geral, o lucro e o mais-valor não apenas são taxas, e não apenas suas taxas, são grandezas efetivamente distintas. Com o grau de exploração dado do trabalho, a massa de mais-valor produzida numa esfera particular da produção é mais importante para o lucro médio total do capital social, ou seja, para a classe capitalista em geral, do que diretamente para o capitalista no interior de cada ramo da produção. Ela só é mais importante para este último na medida em que a quantidade de mais-valor produzido em seu ramo intervém como codeterminante na regulação do lucro médio. Mas esse é um processo que transcorre às suas costas, que ele não vê, não entende e que de fato não lhe interessa. A diferença efetiva de grandeza entre lucro e mais-valor, não apenas entre taxa de lucro e taxa de mais-valor, nas esferas particulares da produção, oculta por completo a verdadeira natureza e a origem do lucro, não só ao capitalista, que aqui tem interesse especial em enganar-se a si mesmo, mas também ao trabalhador. Com a transformação de valores, dos valores em preços de produção, subtrai-se da vista o próprio fundamento da determinação do valor. Por último, se na mera transformação do mais-valor em lucro, a parcela de valor das mercadorias que constitui o lucro se opõe a outra parcela de valor como preço de custo da mercadoria, de modo que, já aqui, o conceito de valor escapa ao capitalista, porque este não tem diante de si o trabalho total que custa a produção da mercadoria, apenas a parte do trabalho total que ele pagou na forma de meios de produção, vivos ou mortos, razão pela qual o lucro lhe aparece como algo situado fora do valor imanente da mercadoria, agora essa ideia é plenamente confirmada, consolidada, ossificada pelo fato de que o lucro agregado ao preço de custo, caso se considere essa esfera particular da produção, não está determinado pelos limites da criação do valor, que ocorre no interior dessa própria esfera, mas, pelo contrário, de maneira totalmente exterior. A circunstância de que aqui tenha se desvelado pela primeira vez essa conexão interna, o fato de que, como se verá a seguir no livro 4 aqui, inacabado, né? Incompleto, né? Inexistente, a economia até o presente ou tenha abstraído forçadamente das diferenças entre mais-valor e lucro, entre taxa de mais-valor e taxa de lucro, para poder manter a determinação do valor como fundamento, ou tenha abandonado, com essa determinação do valor, o terreno de um proceder científico para aferrar-se às diferenças que se mostram no fenômeno, essa confusão dos teóricos é a melhor demonstração de como o capitalista prático, preso à luta concorrencial e sem compreender em absoluto seus fenômenos, tem de ser completamente incapaz de conhecer, através das aparências, a natureza e a figura intrínsecas desse processo. Com efeito, as leis relativas ao aumento e à diminuição da taxa de lucro desenvolvidas na seção 1 têm um duplo significado. Por um lado,
elas são as leis da taxa geral de lucro. Dadas as muitas causas que, segundo o que foi exposto, fazem subir ou baixar a taxa de lucro, seria possível crer que a taxa geral de lucro variaria em todos os dias. Mas o movimento no interior de uma esfera de produção abolirá o que se produz em outra. As influências se entrecruzam e se paralisam. Adiante, investigaremos qual é, em última instância, a tendência dessas flutuações, mas estas são, desde logo, lentas. O caráter súbito, multifacetado e a diversa duração das oscilações nas esferas individuais da produção fazem com que, em parte, elas se compensem em sua sucessão temporal, de modo que uma queda dos preços venha seguida de uma alta, e vice-versa, e que se mantenham localmente limitadas, isto é, reduzidas a essa esfera particular da produção, e, por fim, fazem com que as diversas oscilações locais se neutralizem reciprocamente. No interior de cada esfera particular da produção, ocorrem variações, desvios, em relação à taxa geral de lucro, que, por um lado, se compensam no intervalo de tempo determinado e, assim, não repercutem sobre a taxa geral de lucro. Por outro lado, não repercutem sobre ela pelo fato de serem neutralizadas por outras oscilações locais simultâneas. Como a taxa geral de lucro está determinada não só pela taxa média de lucro em cada esfera, mas também pela distribuição do capital total nas diversas esferas particulares, e como essa distribuição varia constantemente, isso constitui, por sua vez, outra causa constante da variação na taxa geral de lucro, mas uma causa que, por sua vez, dado o caráter ininterrupto e universal desse movimento, paralisa também, em grande parte, a si mesmo. 2. No interior de cada esfera, conserva-se uma margem de ação para um período mais ou menos longo, durante o qual oscila a taxa de lucro dessa esfera, antes que essas flutuações, após altas e baixas, consolidem-se o suficiente para ganhar tempo e influir na taxa geral de lucro, adquirindo, assim, uma importância mais que local. Por isso, dentro desses limites, no espaço e no tempo valem também aqui as leis da taxa de lucro expostas na primeira seção deste livro. O ponto de vista teórico, quanto à primeira transformação do mais-valor em lucro, de que cada parte do capital proporciona lucros de maneira uniforme, expressa um fato prático. Independentemente de como esteja composto o capital industrial, seja ele formado por 1/4 de trabalho morto e 3/4 de trabalho vivo, ou 3/4 de trabalho morto e 1/4 de trabalho vivo, assim absorvendo, num caso, o triplo de mais trabalho ou produzindo o triplo de mais valor que no outro, com o mesmo grau de exploração do trabalho e abstraindo de diferenças individuais que, de todo modo, desaparecem uma vez que ambos os casos temos diante de nós simplesmente a composição média da esfera de produção em seu conjunto, ele proporciona, em ambos os casos, a mesma quantidade de lucro. O capitalista individual, abre parênteses, ou a totalidade dos capitalistas em cada esfera particular da produção, fecha parênteses, cuja visão é limitada, crê com razão que seu lucro não provém unicamente do trabalho ocupado por ele, ou por seu ramo de produção. Isso é absolutamente certo no que diz respeito a seu lucro médio. Até que ponto esse lucro se encontra mediado pela exploração total do trabalho por parte do capital total, isto é, por todos os colegas capitalistas, é algo que, para ele, constitui um insondável mistério, tanto mais que nem mesmo os teóricos burgueses, os economistas políticos, o revelaram até o momento. Uma economia de trabalho, não só do trabalho necessário para produzir um produto determinado, mas também no número de trabalhadores ocupados e o maior emprego de trabalho morto
entre parênteses, capital constante, aparecem como operações econômicas totalmente corretas e, desde o início, não parecem afetar de modo nenhum a taxa geral de lucro nem o lucro médio. Como poderia, então, ser o trabalho vivo a fonte exclusiva do lucro, uma vez que a diminuição da quantidade de trabalho necessária para a produção não só não parece afetar o lucro, como antes apresenta-se, sob certas circunstâncias, como fonte direta de multiplicação do lucro, ao menos para o capitalista individual. Se a parte do lucro, se a parte do preço de custo que representa o valor do capital constante aumenta ou diminui numa dada esfera da produção, tal parte provém da circulação e entra previamente aumentada ou diminuída no processo de produção da mercadoria. Por outro lado, se o número de trabalhadores empregados produz, no mesmo tempo, mais ou menos que antes, isto é, se mantendo constante o número de trabalhadores, varia a quantidade de trabalho requerida para a produção de determinada quantidade de mercadorias, pode ocorrer que parte do preço de custo que representa o valor do capital variável se mantenha a mesma, ou seja, entre com igual grandeza no preço de custo do produto total. Não obstante, cada uma das mercadorias, cuja soma constitui o produto total, absorverá uma quantidade maior ou menor de trabalho, entre parênteses, tanto pago como, por conseguinte, não pago. Ou seja, uma quantidade maior ou menor do gasto realizado nesse trabalho, uma parcela maior ou menor do salário. O salário total pago pelo capitalista continua a ser o mesmo, mas é diferente quando o calculamos para cada unidade de mercadoria. Aqui teria o lugar, pois, uma alteração nessa parte do preço de custo da mercadoria. Independentemente de o preço de custo da mercadoria individual aumentar ou diminuir, em consequência de tais alterações do valor, ocorram estas na própria mercadoria ou nos elementos que a compõem, abre parênteses, tampouco importando se aumenta ou diminui o preço de custo da soma das mercadorias produzidas por um capital de grandeza dada, fecha parênteses, se o lucro médio é, por exemplo, 10%, ele continua a ser de 10%. Ainda que, considerando a mercadoria isolada, esses 10% representem uma grandeza muito distinta segundo as variações consecutivas na variação do valor por nós pressupostas no preço de custo de cada mercadoria individual. Tem acho que duas notas que nós não vimos, né? São apenas ele dizendo Malthus e Courbet, né? Então, nada demais. Quanto ao capital variável, e aqui estamos terminando o capítulo, e este é o mais importante, porque constitui a fonte do mais-valor e porque tudo que encobre sua relação com o enriquecimento do capitalista mistifica o sistema inteiro, a questão se torna ainda mais confusa, ou aparece para o capitalista da seguinte forma, : Suponhamos, por exemplo, que um capital variável de 100 unidades monetárias represente o salário semanal de 100 trabalhadores. Se esses 100, estando dada a jornada de trabalho, 100 trabalhadores, né, produzem um produto semanal de 200 peças de mercadoria, igual a 200 M maiúsculo, então, 1 M, abstraindo da parte do preço de custo que agrega o capital constante, custa, por quanto 100 unidades monetárias igual 200 M maiúsculo, 1 M vai ser igual 100 unidades monetárias dividido por 200, que vai ser 10 shillings. Suponhamos agora uma variação na força produtiva do trabalho, que esta se duplique e que o mesmo número de trabalhadores produza 2 vezes 200 M, no mesmo tempo que antes produzia 200 M. Nesse caso, na medida em que o preço de custo consiste unicamente de seu salário,
como agora 100 unidades monetárias igual a 400 M, 1 M vai ser igual a 100 dividido por 400, 5 shillings. Se a força produtiva fosse reduzida pela metade, o mesmo trabalho produziria 200 M dividido por 2, e como 100 unidades monetárias igual a 200 M dividido por 2, então 1 M igual a 200 unidades monetárias dividido por 200 igual a 1 unidade monetária. As variações no tempo de trabalho requerido para a produção das mercadorias, e assim em seu valor, aparecem agora com relação ao preço de custo e, portanto, também ao preço de produção, como uma diferente distribuição do mesmo salário entre uma quantidade maior ou menor de mercadorias, segundo a quantidade maior ou menor de mercadorias que se produzem no mesmo tempo de trabalho e pelo mesmo salário. O que o capitalista vê, e por conseguinte também o economista político, é que a parte do trabalho pago correspondente a cada peça de mercadoria altera-se com a produtividade do trabalho, e com ela também o valor da peça individual. O que ele não vê é que esse é também o caso do trabalho não pago contido em cada peça, tanto menos porque o lucro médio, de fato, está determinado apenas acidentalmente pelo trabalho não pago absorvido em cada esfera, em sua esfera. É somente nessa forma confusa e carente de sentido que se deixa entrever agora o fato de que o valor das mercadorias se determina pelo trabalho nelas contido. Terminamos o capítulo 9. Eu insisti até para continuarmos a leitura, chegamos aí no nosso tempo, mas ainda assim eu consulto se ficamos mais 10 minutos, que seja, apenas para comentarmos aí alguma coisa, alguma reflexão aí sobre o capítulo, né? Eu só reforçaria, antes de passar a palavra, se alguém quiser fazer um comentário, só um ponto, né? Reforçar essa questão da transformação de valores em preço como sendo quase como uma operação lógica de como funciona a concorrência, né? Que o Marx está nos mostrando ali pelas tabelas que a gente viu, né? Então, a massa de mais-valia produzida numa esfera de produção não necessariamente é a mais-valia, é o lucro efetivamente auferido, né? Isso depende, abstraindo do tempo de rotação, isso depende da grandeza do capital investido, né? Isso depende da composição desse capital também investido. Acho que são alguns pontos gerais aqui do capítulo que eu destacaria. Fernando, por favor. Pô, não sei se isso que eu vou perguntar tem a ver com esse capítulo. Falou ali preço, ali, não nem sei se é esse preço que nós estamos, que está falando nesse capítulo aqui. Mas pelo que eu entendo é o seguinte: quanto mais eu explorar, quanto mais o capitalista explora o trabalhador na linha de produção, ou seja, quanto mais esse trabalhador produz sapatos em menos tempo, mais vantagem o capitalista, por exemplo, vai ter de colocar um preço, digamos, menor ou até maior, dependendo da concorrência. Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa X de sapato e a Raquel tem uma empresa X de sapato. Bota que é o mesmo investimento do galpão, a mesma folha salarial. Aí eu tenho essa vantagem de que, por exemplo, eu consigo produzir mais sapato em menos tempo. Então, eu vou ter uma vantagem com a relação do preço. Isso também me estabelece uma vantagem da relação com o preço ou não? Bom, Fernando, pode ser bem sincero, eu não sei se eu entendi muito bem o seu questionamento. Se você puder tentar. Eu não sei se eu entendi muito bem. Eu acho que talvez o ponto
central aqui é que as condições de produção não são definidas pelo capitalista individual, mas elas são definidas por uma totalidade, né? Essa noção de que o tudo precede as partes, né? Logicamente, aqui na transformação, acho que é um pouco por aí a coisa, né? Eu sempre me confundo nessa relação. Sempre estou me confundindo, desculpa aí. E valeu. Tem uma questão simples, que é em que momento ele... Eu acho que ele não colocou nesse capítulo, então em que momento ele colocou o que forçaria todo mundo a vender mais ou menos nesse mesmo preço de produção, considerando o lucro médio, etc. Quer dizer, o que forçou todo mundo a não vender pelo seu valor? O que aconteceu para a gente entrar nisso? Em que momento ele colocou isso? Ele colocou em outro capítulo, em outro trecho? Eu acho que eu perdi. Acho que esse é o tema do próximo capítulo, na verdade, né? Que é a equalização da taxa geral de lucro por meio da concorrência. Mas acho que, adiantando um pouco, se possível, vamos dizer assim, o capitalista ele está partindo de uma perspectiva financeira. Então e o Marx aborda isso em alguns trechos, principalmente lá no mais para o final do trecho, onde ele fala que isso fica escondido para o capitalista, que a fonte do valor e do lucro é o trabalho vivo. Para ele não consegue perceber que a diferença entre o capital orgânico, né, ou seja, o trabalho que produz valor, e o trabalho morto, né, o capital constante que não produz valor. Então, o capitalista ele vai olhar basicamente assim: se eu coloco 100 de capital aqui, quanto que eu vou ter de lucro? Eu quero ter esse lucro de 10%, que é a taxa geral, né? E como que isso vai ser ajustado? É justamente porque o capitalista ele deixa de investir num ramo e investe no outro, né? Essa é a ideia básica da concorrência. Então, você está o tempo todo, existe a concorrência entre capitalistas do mesmo ramo, né? Então, o exemplo lá que o Fernando deu ali está produzindo sapato. O cara que vendeu o sapato mais barato, ele vai levar os preços de mercado para baixo à medida que ele aumenta a produtividade, etc. e tal. Então, você vai ter um preço ali médio, né? Obviamente, a gente não está falando, está simplificando aqui, né? Você tem a diferença de qualidade, né? No mundo real as coisas são um pouco mais complexas. Mas essa ideia de assim como existe a competição no mercado de sapato pelos consumidores do sapato para vender esses sapatos, existe, vamos dizer assim, a competição, a concorrência entre os capitalistas pelos investimentos na produção. Então, o capitalista hoje ele produz sapato, só que ele vê que tem uma oportunidade de ter um lucro maior fazendo computador, ele vai abrir uma fábrica de computador. E aí acho que no capítulo 10 que o Marx vai abordar um pouco esse sistema de como que essa mudança vai levando para, no fundo, todas elas têm uma taxa de lucro equalizada, né? Acho que é um pouco por aí o ponto, né? Eu notei aqui já duas mensagens aqui no chat, né? A primeira, a Raquel disse que procurou ali no alemão mesmo, e confirmou ali se trata de uma mudança qualitativa, como a gente tinha visto, né? E aí eu vi aqui que o Arlen também já precisou sair. Então, acho que podemos ficar por aqui, né, na leitura de hoje. Pelo menos avançamos bem, né? Terminamos o capítulo 9 e vamos agora iniciar no próximo encontro, na próxima semana, o capítulo 10, que o Caio estava antecipando já até alguns elementos e que vai justamente discutir formada essa taxa geral de lucro, né, que é o tema que nós lemos aqui no capítulo 9,
é como que a concorrência, né, vai, digamos, equalizar essa taxa de lucro entre os diferentes capitais, né? E aí tem também o mecanismo da distribuição dos valores e tal, que são alguns pontos que a gente avança mais especificamente no próximo encontro. Beleza? Então, acho que é isso. Raquel, por favor.